Hoje vamos debater sobre defesa judicial da igualdade racial e liberdade de crença, no estúdio Tribuna Online. Eu sou Fernanda Coutinho, repórter multimídia, e nós vamos entrevistar Edio Silva Júnior, advogado constitucionalista, maior especialista do país no assunto. Na bancada também, Bruna Suelen, repórter multimídia da TV Tribuna. Obrigada pelo convite. Doutor Edio, eu gostaria de se apresentar, falar um pouco sobre sua trajetória, onde o senhor nasceu, onde o senhor começou. A gente quer saber tudo da vida dele mesmo. Quase tudo. Primeiro dia da minha honra em participar do estúdio Tribuna Online, Fernanda Coutinho, contigo, com Bruna Suelen, uma honra imensa estar aqui com vocês hoje. E é sempre desconcertante você falar sobre você mesmo. Então, é você tentar ser sintético, que não é exatamente uma característica de advogado. Eu sou mineiro, venho de uma família muito simples, muito humilde. Trabalhei como peão de obra até os 15 anos. Passei por uma experiência traumática de racismo em sala de aula, que me projetou para o movimento negro. As pessoas reagem de forma muito diferente a experiências dolorosas de racismo, né? No meu caso, a reação foi a militância, a leitura, o engajamento. Isso tem muito tempo já. É um detalhe absolutamente desnecessário aqui, dizer há quanto tempo, mas muito tempo, algumas décadas. E aí eu fui para o direito, fiz a graduação, mestrado, doutorado, publiquei livros. Fui o primeiro preto macumbeiro secretário de Justiça do Estado de São Paulo. Tive essa honra. E tenho a honra de, ao longo dos últimos anos, nos últimos 30 anos, criado no meu escritório uma advocacia pro bono, ou seja, uma advocacia desenvolvida a título gratuito em defesa de vítimas de racismo religioso, de racismo e de racismo religioso, né? Me sinto absolutamente honrado por essa trajetória, por essa história, que se confunde com a história de muito preto no Brasil, de muita preta no Brasil, né? E eu, quando assumi a Secretaria da Justiça, a imprensa ficou muito curiosa para saber o que eu tinha a dizer a meu respeito, e eu vou repetir aqui o que eu disse quando assumi a Secretaria. Eu sou um produto do povo preto, dos meus ancestrais e do movimento negro brasileiro. Esse embate judicial, eu sou filho de Xangô, então tem a ver com a minha genealogia espiritual, tem a ver com a minha história, e é um tributo que eu rendo à minha mãe, que foi pelas mãos de quem eu entrei num terreiro de Umbanda aos 6 anos de idade. Você mesmo falou que cada um reage de uma forma diferente a essa primeira experiência com racismo, né? Infelizmente a gente sabe que muitas vezes não é a primeira, não é a segunda e não vai ser a última vez que a gente passa por isso. Como é que foi essa virada de chave na sua vida? Você falou que a primeira vez que isso aconteceu com você foi na escola. Como você entendeu o que tinha acontecido com você e você entendeu que você queria ser diferença? Eu havia sido preparado, eu acho, para ter a reação que eu tive, porque minha mãe era branca e uma das dores mais lancinantes que ela sofria e ela compartilhava com a gente era o fato de que as pessoas duvidavam de que eu e meu irmão seríamos filhos dela. Então, o fato das pessoas fincarem essa cunha numa relação que para ela sempre foi uma relação muito importante, que era a relação com os filhos, ela na hora, ela em geral não reagia, mas logo quando a gente chegava em casa, sempre quando a gente voltava para casa, ela chorava copiosamente e ela compartilhava com a gente. Isso eu estou remetendo a uma memória que 3, 4 anos de idade e tal. Meu pai não falava com a gente sobre racismo, mas meu pai tinha uma frase que foi muito importante para a minha trajetória, que ele dizia: você tem que ser melhor do que os brancos, você tem que ser melhor do que os brancos, você tem que disputar com os brancos. Então, talvez até por isso eu tenha ido fazer terapia, porque há quem diga que eu sou extremamente competitivo. Atribuo ao meu pai, na verdade, essa frase que eu nunca esqueci. Mas o fato de minha mãe pautar isso com a gente, de certa forma, me preparou
para quando eu vivi essa experiência, eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu não tinha nenhuma dúvida de que era um ato, de que era uma violência resultante do racismo. E depois também eu sempre fui muito aficionado com a coisa de leitura, da palavra e tal, não sei o que. Então, eu já havia lido, aos 12 anos, eu já havia lido uma biografia do Martin Luther King, enfim, eu era um atento, então, certamente esse conjunto de fatores me ajudou a ter, no engajamento político, uma forma de resposta, de reação ao racismo. E a sua escolha pelo direito veio daí seu gosto pela leitura, pela sua consciência que o senhor já foi formando? Tem dois fatores aí, né? Dois fatores. Primeiro, meu avô, eu sou nascido numa cidadezinha, sul de Minas, cidadezinha porque ainda hoje é pequenininha, Três Corações, cidadezinha, sul de Minas, cidade muito simpática, às vezes eu vou lá. E meu avô, que era um preto ferroviário, analfabeto, portanto não poderia ser jurado, porque já estava em vigor o Código de Processo Penal, que é de 1941, mas meu avô atuava como jurado nas duas tentativas de homicídio que aconteciam no final dos anos 60 e 70 na minha cidade, eram tentativas de homicídio. Alguém dava uma facada no braço de alguém, e aquilo era tido como tentativa de homicídio. E ele, então, atuava como jurado e ele reconstituía para mim aquele cenário do júri. Então, ele falava do papel do juiz, do papel do promotor de justiça, do papel do advogado, do papel deles próprios, jurados, e aquilo eu fui ficando encantado. Então, aquilo fixou muito, porque eu tinha uma relação muito umbilical, muito carinhosa, muito afetuosa com meu avô. Eu sou fisicamente muito parecido com meu avô. Eu uso careca em homenagem ao meu avô. Eu me reconheço, sempre foi uma coisa muito, muito intensa com ele. E a outra coisa foi porque o movimento negro não tinha. A outra razão, essa é uma razão muito afetiva, a outra razão foi uma razão muito pragmática, no sentido de que eu tinha a nítida consciência de que o movimento negro precisava de advogados, né? O embate judicial se avizinhava, quer dizer, o judiciário e a disputa judicial se avizinhava, e eu entendia que essa deveria ser uma área que talvez eu pudesse contribuir, né? E depois também porque eu sou de Xangô, os filhos de Xangô tem alguma coisa sobre a qual eu tenho dúvidas, que é essa coisa do protótipo, né? Protótipo dos filhos de Orixá, filho de Xangô, tem tais ou quais características, filho de Iemanjá, não sei o quê. Eu não acredito muito nisso, isso é uma construção acadêmica. Mas Xangô, o fato é, Xangô é, para os Yoruba, o rei da justiça. O Oxê de Xangô, para nós, tem a mesma importância da espada de Têmis, a deusa grega da justiça, ou da justiça, a deusa grega romana. Então, talvez tenha também aí uma razão espiritual, ancestral. Você fala muito da sua família, né? Desde o início você já começou citando sua família, então aparentemente, né, pelo que você fala, tem uma base familiar muito boa, né? Sim. De convívio e tudo mais. Como é pra você nesse momento? Porque assim, eu enquanto mulher preta, ver alguém com uma potência tão grande, uma força tão grande como você, é gigante. Imagina, assim, quem é da sua família, né? Te ver onde você tá hoje. Qual a importância da força para essa nova geração que tá chegando agora, ver pessoas como você, ter espelhos como você no dia a dia? Olha, sabe que quando eu fui secretário, eu destinava um tempo na minha agenda, na semana, para receber famílias com crianças negras. Porque eu me dei conta da importância que isso tinha. E eu tracei um paralelo com as imagens, com as representações que eu tinha quando criança. Então, quais as representações que eu tinha de negros ligados à ideia de sucesso, de
realização, de reconhecimento, de prestígio. Era gente que é uma realidade quase que... Quer dizer, uma realidade que passou por mudanças, mas que ainda tem características muito acentuadas até hoje. Você tinha pretos no entretenimento, né? Você tinha pretos em algumas modalidades de esportes, né? Então as pessoas diziam, não, o Brasil não tem racismo. Aí o cara falava assim, por que não tem racismo? Não, porque tem o Pelé, tem o Gilberto Gil, tem Martinho da Vila, tem o... Começava a demorar para aparecer nomes e tal. Você não tinha um cientista, não tinha um advogado, não tinha e tal. Então, para minha família, né, para os mais novos, mas também para os meus irmãos, a minha trajetória foi fundamental. Meu filho é advogado, eu tenho o maior orgulho, né, do meu filho ser advogado, um advogado brilhante, o preto mais bonito que eu conheço, meu filho, preto, lindo, poderoso e tal. E eu vejo que para a juventude, todas as vezes que eu tenho visibilidade, que eu faço uma defesa, alguma coisa que repercute, o que vou para o Fantástico e tal, que são coisas que repercutem na sociedade, quando eu encontro com as pessoas no terreiro, nas ruas e tal, as pessoas dizem, pô, que legal ter um preto, enfim, que entende a nossa dor e tal. Então, essa coisa de exemplo projeta as pessoas, movimenta as pessoas. Bruno, a gente, assim, sabe, né, doutor Edio, o advogado, o jurista que ele é, né, o senhor é o primeiro advogado homem negro a fazer uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal na defesa das cotas raciais, né, e em outra defesa, o senhor, no mesmo tribunal, pelo pleno exercício da religião de matriz africana, que defendia o direito de sacrifício dos animais, né, nas religiões de matriz africana. E um desses vídeos que eu pude acompanhar, que está nas redes sociais, que está na internet, o senhor fez uma declaração bastante, não sei se emblemática é a palavra correta, mas é bastante tocante, que o senhor diz lá, foi até em 2021, né, o senhor me corrija, que a vida da galinha da macumba estava valendo mais do que milhares de vidas de jovens negros que se perdem todos os dias nas favelas. Eu acho que foi isso que o senhor disse, aquilo que estava sendo discutido na corte. Então, assim, para as pessoas terem a noção da importância das defesas que o senhor já fez, né? Legal. Né, nos tribunais que o senhor já representou, e para o senhor o que significou estar nessas defesas, nessas sustentações, e num tribunal como o STF, tratando desses temas, né? Olha, eu fui várias vezes já indagado sobre essa experiência, e eu me lembro que em uma das entrevistas, numa palestra, eu perguntei para o meu interlocutor, ou para minha interlocutora, o seguinte: qual é a distância que você imagina que havia entre um preto, macumbeiro, Silva, servente de pedreiro, até aos 15 anos, ocupando a tribuna do Supremo, e o ministro mais próximo? Você tem ideia da distância? Aí a pessoa imaginou que talvez eu estivesse me referindo à unidade de medida, né? Ao comprimento, a distância no sentido centímetros, metros, né? Eu disse, havia 500 anos de distância. São 500 anos de distância. Ou seja, como Caetano diz isso com brilhantismo, nós, povo preto, nas Américas, no Novo Mundo, são 10 milhões, nós estamos nos referindo aqui a 10 milhões de pessoas sequestradas durante 3 séculos e meio para alimentar a economia de plantation e erguer um novo mundo do ponto de vista econômico, moral, ético, estético, enfim. Apesar desta trajetória,
O povo preto fez coisas fulgurantes no Novo Mundo. O povo preto moldou a cara do Novo Mundo. O povo preto definiu o ethos da cultura. Não é possível você pensar o ethos da cultura do Novo Mundo nas Américas, na América do Norte, na América Central, na América do Sul, desconhecendo os valores civilizatórios africanos que vieram nos tumbeiros, né? Então, esses 500 anos são 500 anos, que eu disse, da distância entre o advogado que ocupava aquela tribuna e os ministros do Supremo. Eles são 500 anos de muita dor, de muito sofrimento, de muitas atrocidades, é um holocausto. A palavra é holocausto, né? Agora, são também 500 anos de afirmação de dignidade, de resistência, de mães negras que matavam seus filhos com o entendimento de que a morte deles seria uma forma de livrá-los do jugo da escravização. Você cita aí, né, 500 anos de diferença e que ainda a gente vivencia esses 500 anos de diferença, né? Sou uma mulher preta, periférica, moro em periferia até hoje, filha de doméstica, uma das primeiras... Parabéns, que honra. Com muita honra, com muito orgulho, casada com um homem preto, periférico, e que eu não consigo dormir à noite até ele chegar de casa. Porque ele é um homem jovem, preto, periférico, infelizmente um estereótipo, né? Então é difícil pra mim deitar na cama quando ele tá trabalhando e saber que ele pode não chegar. A gente já teve situações de ele ter sido abordado, perguntarem o que tinha na mochila, e o que tinha na mochila era o material de trabalho dele. Ele é barbeiro, então o que tinha na mochila era o material de trabalho dele. Ele tava lá compartilhando o conhecimento dele e dando aula para meninas de periferia também, que pudessem, né, construir uma profissão. Então, a gente ainda vivencia muito essa diferença desses 500 anos, né? Sou uma das primeiras aí, né? Minha mãe teve formação de ensino médio há 2 anos que ela concluiu o ensino médio. Com muita garra, lindamente. Morro de orgulho. Bacana. Mas eu queria que você falasse um pouco do porquê que essa disparidade ainda é tão real, é tão vivenciada, principalmente dentro da periferia. Por que a periferia ainda é tão marginalizada? Há um desvalor da vida e do corpo negro. O que eu disse no Supremo foi que a sociedade não se comove com essa carnificina. O Oscar Vilhena Vieira, que é o diretor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, que eu me orgulho de sermos amigos há 30 anos, ele publicou recentemente na Folha de São Paulo um artigo dizendo que nos últimos 10 anos foram assassinados 1 milhão de brasileiros. Nos 10 anos foram assassinados 1 milhão de brasileiros. É 1/6 do Holocausto judeu. Boa parte dessas mortes tem a ver com a letalidade policial. As pessoas hoje estão falando nessa história de racismo estrutural e que as pessoas não têm intenção, que todo mundo é vítima de uma estrutura. Isso é uma falácia, isso é um crime, alguém fazer uma afirmação como essa. Porque o policial, quando aperta o gatilho, ele está autorizado pela sociedade a apertar o gatilho. Mas, por alguma razão, esse gatilho nunca é apertado diante de um jovem japonês. Então, nós precisamos atribuir responsabilidade às pessoas. Alguém tem que ser responsável por isso. E é uma coisa que se incorporou à paisagem. 1 milhão de pessoas mortas no período de 10 anos, mas está incorporado à paisagem. Porque Caetano disse isso a propósito da famosa invasão do Carandiru. Todos sabem como se tratam os pretos. Isso não tem importância nenhuma. É um corpo preto. Aliás, não sei se Milton, alguém diz, está lá um corpo estendido no chão.
Não tem biografia, não tem nome, não tem família, não tem história. É um corpo. Então, essa naturalização do desvalor da vida, ela é a maior demonstração da virulência, da violência do racismo no Brasil. Em que você se sente absolutamente autorizado a vilipendiar, ultrajar, insultar, agredir, lesionar e eliminar aquela vida, porque aquela vida não tem importância. Então, o racismo, a ideologia, as instituições, o Estado, os indivíduos pretendem nos destituir da nossa humanidade. Então não é possível atribuir isso a uma estrutura, desculpa. As pessoas têm que ser responsabilizadas por isso. Alguém tem que ser responsabilizado por isso. Doutor Edio, assim, o senhor me corrija se eu tiver... em primeiro lugar, dizer assim, que eu acho que a entrevista chega num ponto de eu dizer assim, que quando o assunto é racismo, eu tenho a plena consciência que sou uma mulher branca e esse não é meu lugar de fala. Mas, ao mesmo tempo, tenho a consciência que sou jornalista e esse é meu dever social. Estar participando de um debate, de uma entrevista que traz esse tema tão importante ao debate. Então, por isso, me sinto honrada de estar aqui diante do Dr. Edio e diante da Bruna, participando dessa entrevista, né? E, assim, perguntar para o Dr. Edio, as prisões por crimes de racismo, pode até ser falta de conhecimento meu, mas eu não vejo pessoas, não tenho notícia de pessoas presas cumprindo pena porque foram racistas. O senhor atribui isso a uma possível fragilidade na lei ou a uma falha nos processos, inquéritos? A que o senhor atribui isso? Ou não? Ou há alguém que esteja preso realmente por racismo no Brasil? Primeiro eu preciso te dizer, Fernanda Coutinho, se eu concordar com a primeira parte da sua afirmação, eu vou estar dizendo que minha mãe, branca, filho de 2 meninos pretos, que educaram esses meninos pretos a lutarem contra o racismo, não tinham lugar de fala. E eu não vou admitir que falem isso da minha mãe. E não vou admitir que falem isso de você. Obrigada. Então, essa coisa de lugar de fala, para mim, é um flato, é uma flatulência intelectual cujo desserviço à democracia é incomensurável. Com isso, eu não estou querendo dizer que nós tenhamos o direito de retirar da comunidade LGBTQIA+, o protagonismo que ela tem que ter na luta em defesa dos direitos. Ou nós, homens, substituirmos o protagonismo que as mulheres têm que ter, ou dizer que você não tem autoridade para falar sobre o assunto. Não fosse a autoridade que minha mãe desenvolveu, eu não estava aqui falando com você. Então, ponto. Segundo, nós temos uma série de problemas aí. Primeiro, o fato de que a Constituição de 88, atendendo uma reivindicação do movimento negro, criminalizou o racismo, e são poucos os crimes referidos na Constituição, um deles é o racismo imprescritível e inafiançável, não significa que a lei penal seja o único instrumento disponível no enfrentamento judicial do problema. Eu sempre falo de uma certa volúpia penal que as pessoas têm. Quer dizer, os movimentos sociais em geral têm essa volúpia penal. Né? Houve um dano ambiental, prende. Prende. O povo preto no mundo inteiro é a maior testemunha de que a prisão é discutível como método de solução de conflito. Sim. E eu não sou romântico para dizer que determinados tipos de crime não tem que ser isolado, não, porque tem que ser. Não há como. Tem um determinado tipo de crime, de figura, de personalidade, que a sociedade não tem outra coisa a fazer senão confinar. Então, o que eu estou te dizendo é, a primeira coisa, há uma excessiva concentração na dimensão
do racismo como crime, porque o racismo é um ilícito, ele é uma conduta ilícita. Eu estou lançando um livro e aproveito para fazer a propaganda aqui, que eu espero que não seja enganosa. Estou lançando exatamente nesse momento um livro, Responsabilidade Civil Objetiva por Racismo, Responsabilidade Civil Objetiva por Ilícito Racial e Religioso, para chamar a atenção dos operadores do direito para um vasto instrumental que você tem de enfrentamento do problema, que não somente a norma penal. Não que não haja condutas que você tem que enfrentar com a norma penal. Ponto. Mas nem tudo tem que acabar num crime. Essa que é a discussão que eu quero discutir, que eu estou discutindo agora. Segundo, o sistema penal entende que essa conduta é uma conduta de menor importância. O sistema são os agentes de segurança, o Ministério Público, o Judiciário, não sei o que e tal, que vem, especialmente o Ministério Público e a magistratura, vem de estratos privilegiados da sociedade, são homens brancos, heterossexuais, e que não têm, e que têm o entendimento de que uma violência como o crime de racismo seria de importância ou de ofensividade secundária, talvez não merecesse a mesma atenção que um outro tipo de crime. Mas ao operador do direito, ao servidor público, não é dada esse poder de escolha. Se existe uma lei, ele não está lá para escolher qual lei ele aplica. Ele tem que aplicar a lei. O juiz que entende que a lei do crime de racismo é muito grave, não tem nenhum problema, ele pede demissão da função dele, vai disputar a eleição, vai se eleger parlamentar e vai mudar a lei. Enquanto ele estiver lá, ele tem que aplicar a lei. Enquanto o delegado estiver lá, tem que aplicar a lei. Enquanto o Ministério Público estiver lá, tem que aplicar a lei. É simples assim. O que o senhor pode dizer assim, de maneira geral, sobre essas questões que a gente abordou aqui? O Brasil O Brasil constitui uma rica geografia de identidades culturais, étnico-religiosas, etc. Nós não seremos uma democracia verdadeira enquanto qualquer brasileiro for vítima de qualquer forma de violação de direitos em função da sua identidade, em função do seu gênero, em função da cor da sua pele, em função do Deus que ele crê ou da sua descrença. Não haverá democracia no Brasil enquanto houver violações de direitos por raça, ou por crença, ou por descrença. Você repare que nós já tivemos a esquerda assumindo o poder no Brasil, sindicalista assumindo o poder no Brasil, até, de certa forma, preto assumindo o poder no Brasil. Mas o dia que a macumba tiver a sua agenda respeitada, as estruturas do país não serão as mesmas, porque não é possível. Porque a macumba, não é a macumba, a diversidade, você conviver com a diversidade, você criar espaços de convivência harmoniosa, de coexistência, de respeito recíproco, de cultura de paz, você precisa ter uma intervenção estatal proativa, preventiva. E aí não dá para fazer isso com um Estado que acha que é porque tem uma lei penal e ele já fez tudo, né? Então eu sou muito otimista e eu não tenho nenhuma dúvida de que sem essa perspectiva, sem esse olhar, o Brasil nunca vai ser um país verdadeiramente democrático. Muito obrigada, doutor Ed. Uma satisfação imensa ter o senhor aqui com a gente. Satisfação é minha. Obrigada, Bruna, por participar. Obrigada eu pelo convite. Nossa, foi um presente estar aqui com vocês hoje. E uma aula, né, também. Uma aula de conhecimento, sabedoria. Uma aula completa. Nossa senhora, gente, que diga, né? Só agradecer mesmo pela oportunidade, pela experiência incrível. Muito obrigada a todos. Obrigado.